seja melhor através do amor e humildade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo o mar. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo o mar. Depende de nós. Depende de nós. E assim, pedindo ao nosso mentor, ao Bezerra de Menezes de Andaraí, a nossa casa, a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, que possamos dar por iniciado esse estudo da tarde de hoje. Se conosco, Senhor, assim seja. Então, estamos aqui agradecendo a presença e hoje nós vamos, então, apresentar o nosso grande e conhecido André Luiz, né, que está participando ativamente da nossa casa, o nosso estudo, trazendo assim, estudos que fazem com que a gente tenha bons momentos para reflexão. E esse não vai ser diferente, porque, como vocês estão vendo na tela, é resiliência e resignação. Então, eu vou passar na visão espírita, né? Então, eu vou passar a palavra ao André Luiz, para que ele possa trazer a sua pesquisa, o seu estudo, que tanto nos encanta. Então, com você, André Luiz, a palavra é sua. André? André? Boa tarde, estão me ouvindo agora? Sim. Ótimo. Então, boa tarde a todos, que os nossos mentores possam estar compartilhando com a gente nos próximos 50 minutos no estudo desse tema, que é um tema que tem uma conotação científica, mas com desdobramento filosófico e religioso. Então, a gente vai conseguir colocar o triple aspecto da doutrina espírita num tema só. A primeira pergunta, então, que nós fazemos, sempre, quando ouvimos dizer essa palavra, é tentar definir o que é resiliência. Muitos de vocês já ouviram falar nessa palavra, muitos, né? Na física, o conceito de resiliência é a capacidade de um objeto retomar sua forma original depois de sofrer um impacto, né?
Vamos dar um exemplo, vamos dar dois exemplos aqui. Um exemplo de um elástico, né? E o elástico, você puxa ele até uma determinada altura, uma determinada distância, e depois ele volta à sua forma inicial após ele ser esticado. Vamos colocar um outro exemplo aqui, uma bola de borracha com duas barras, pode ser barra de ferro ou barras de madeira, em que nós, através de um estresse, de uma tensão, a gente faz um esforço sobre essa bola de borracha, que tem uma determinada resiliência, e, finalmente, quando reduzimos a pressão sobre ela, dependendo da resiliência elástica que ela tiver, ela vai voltar à sua condição inicial. Então, esse é um conceito da física. O objeto retoma a sua forma original depois de sofrer algum impacto, algum estresse físico. Então, a capacidade que os corpos têm de voltar à sua forma original, depois de submetido a um esforço intenso, nós chamamos na física de resiliência. Esse termo ele foi adaptado à psicologia, à neuropsicologia, à neuropsiquiatria, num sentido figurado. Então, nós dizemos que a resiliência é a habilidade de se adaptar com facilidade às adversidades da vida ou aos infortúnios. Qualquer pessoa que for mais hábil em trabalhar e compreender os problemas da vida, que nós aqui chamamos de adversidades, os espinhos, as provas e expiações, aos infortúnios, se o indivíduo tem uma capacidade, uma habilidade de se adaptar com facilidade ao sofrimento, às angústias, às provas e expiações, então nós dizemos que esta pessoa é portadora de uma personalidade mais resistente ou não ao estresse. Então, a capacidade que algumas pessoas têm de voltar ao equilíbrio emocional após um grande estresse, nós dizemos que essa pessoa é resiliente. Então, eu estou bem na minha vida, de repente acontece uma tragédia, seja moral, seja social, financeira, familiar. E eu, se eu for resiliente, eu vou entender esse processo, vou me manter equilibrado emocionalmente, e esse estresse não vai atingir, digamos assim, os meus órgãos, os meus sistemas. Então, hoje nós dizemos que as pessoas são, a grosso modo, divididas em dois grupos. Aquelas pessoas resilientes e as que não são resilientes. A graduação na resiliência existe. São pessoas que são pequenamente resilientes, outros moderadamente, outros intensamente resilientes. Isso varia de pessoa a pessoa. Quanto mais resiliente for a pessoa, mais ela estará equilibrada emocionalmente à frente das adversidades da vida, que nós podemos chamar aqui de prova, expiação, sofrimentos morais, físicos,
sociais, financeiros, qualquer tipo de sofrimento no mundo. Tem várias definições para resiliência. Capacidade de ser flexível diante ao estresse. Tem gente que tem flexibilidade. Pessoas que sabem manejar bem o estresse. Puxa vida, mas aquela pessoa, que coisa, hein? Tem um filho problema, uma filha problema, o marido é etilista, bate nela. Que coisa, uma família. E você conversa com a pessoa, ela está psicologicamente equilibrada. Essa pessoa, com certeza, ela faz um bom manejo do estresse. Rapidez de se levar após a queda. Você tem um grande estresse, terrível, mas você sai rapidinho daquele problema, sem consequências psicológicas e físicas. Resiliência, outra definição. Capacidade que o indivíduo possui em saber lidar com pressões e situações difíceis e adversas, sem prejuízo de sua saúde física e seu equilíbrio emocional. Porque o que acontece quando as pessoas não resilientes são submetidas ao estresse? Pode advir várias doenças, doenças infecciosas, doenças cardiovasculares, como a pressão arterial, o infarto agudo, a morte súbita, o acidente vascular cerebral, síndromes digestivas, chamadas psicossomáticas, como o colo irritável, a asma brônquica, enxaquecas. Existe uma infinidade de doenças que vêm a reboque do estresse psicológico. E como a grande maioria das pessoas não são resilientes, esse sofrimento, evidentemente, na sociedade, no mundo, tem uma grande prevalência. Capacidade de enfrentar desafios é o resiliente. Resiliente é aquele indivíduo que ele topa as tarefas, ele vai para o desafio, é resiliente. Capacidade do indivíduo construir-se positivamente frente às adversidades, ou seja, aquela experiência que ele adquire naquele sofrimento, naquela adversidade, naquele trabalho árduo, ele cresce não só psicologicamente, espiritualmente, como muitas vezes financeiramente. E exemplos de pacientes, pessoas resilientes, estão cheios na humanidade. Depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Dar a volta por cima, isso é a característica do resiliente. Vocês já ouviram falar no triângulo do vencedor? Alguém já ouviu? Nádia, já ouviu? Pedro Paulo? Vera, Renan? Hoje, Eu não. muitas empresas, principalmente empresas multidisciplinares, nos seus testes de coaching ou de avaliação psicológica pré-admissional, eles estão incluindo o teste do triângulo vencedor, para ver se o indivíduo tem características de ser vencedor. Vencedor em todos os aspectos. Vencedor no trabalho, vencedor no lar, vencedor na família, vencedor na profissão. Então, existem 3 palavrinhas mágicas que nos colocam mais perto da nossa vitória na nossa existência. A primeira palavra chama-se persistência. O que é a pessoa persistente? É um indivíduo obstinado. Ele recebe uma tarefa do seu chefe ou na empresa onde trabalha, e ele é obstinado e persistentemente ele corre atrás para realizar aquela função. E isso, para as empresas multinacionais, é importantíssimo, o indivíduo ser obstinado, persistente. Então, eles têm métodos
através de uma análise psicológica, de descobrir se o indivíduo é obstinado ou não. A segunda palavrinha que compõe um dos lados do triângulo do vencedor chama-se flexibilidade. Vocês já ouviram falar nisso? O que é a pessoa flexível? É a pessoa compreensível. E da flexibilidade, muitas outras palavras saem dela, como indulgência, né? Que é um dos pilares da caridade, amor ao próximo, fraternidade. Flexibilidade significa eu me dar bem com o meu próximo, com os meus pares, com os meus familiares, o meu vizinho, o meu chefe, meus subalternos. Eu sou flexível, sou uma pessoa flexível, capacidade de dialogar, de interagir com humildade, sempre com sentimento de somar. Isto é ser uma pessoa flexível, compreensível. E a terceira palavrinha do terceiro lado do triângulo, do vencedor, é a resiliência, que é a capacidade do indivíduo recuperar rápido depois de um estresse, de um aborrecimento. Então, as empresas querem funcionários assim, que o chefe dá uma função e dá uma bronca e o funcionário absorve rapidamente aquilo e, pela sua resiliência, ele recupera rápido aquela bronca e vira a página. Hoje, as empresas não admitem mais aquela personalidade magoei. Né? Vocês conhecem pessoas assim, magoei? Qualquer coisa que fala, se magoa. Né? São pessoas de baixa resiliência. Então, hoje, para se tornar vencedor, você quer ser vencedor na sua vida, profissionalmente, espiritualmente, acelerar o processo evolutivo espiritual, nós temos que estar mais ou menos dentro desse triângulo. E se nós fizermos uma reflexão sobre esse triângulo vencedor, que nós vemos que Kardec, lá atrás, ele resumiu a nossa doutrina espírita, que é o triângulo kardeciano, o triângulo kardecista, em 3 palavrinhas. Lembram? Quais as 3 palavras que Kardec resumiu a doutrina espírita? Trabalho, solidariedade e tolerância. Lembra, gente? Kardec resumiu os princípios básicos, aquilo. Se encontrar alguma pessoa que não espírita, resuma a sua doutrina em 3 palavras. Trabalho, solidariedade, tolerância. Trabalho, persistência. Solidariedade, flexibilidade, amor ao próximo, caridade. Tolerância, resiliência. Fixaram bem aí o triângulo do vencedor, todo mundo? Então, é a capacidade que o indivíduo possui em saber lidar com pressões e situações difíceis e adversas, sem prejuízo da sua saúde física e equilíbrio emocional. O que são adversidade, o que são infortúnios? Diversidade é uma desgraça, uma infelicidade, é uma prova, é uma expiação, é um sofrimento. Temos aqui vários tipos de adversidades e infortúnios
tanto no plano físico, quanto no plano espiritual, quanto no plano mental e no plano social. Como o tempo é exíguo aqui na nossa palestra, vamos falar do plano físico. Primeiramente, doenças adquiridas, doenças congênitas, pessoas que reencarnam com determinada expiação provam e são altamente resilientes no que fazem e na sua vida. Um exemplo muito bonito que eu costumo deixar nas minhas palestras de resiliência por desgraça ou por adversidade física e doenças adquiridas é desse moço aqui. Vocês lembram o nome dele? Quem conhece esse moço aqui? Alguém conhece? Já viu, Nádia? Ele nasceu sem os 2 braços, sem as 2 pernas, e como se fosse a perna esquerda, sai um pé pequenininho, que calça 34. Olha, ele era portador de uma doença chamada facomelia ou tetramelia. Ele é um australiano chamado Nick Vujicic, um deficiente físico, que tem na sua vida superado todos os obstáculos para se tornar um dos maiores testemunhos do amor de Deus. Diante de todo o sofrimento e adversidade, ele acreditou no seu poder e mudou a sua história. E hoje ele agradece diariamente a Deus por ser usado como testemunho para tocar milhares de corações ao redor do mundo. E ele tem feito palestras. Ele é portador da tetramelia ou a focomelia, criou uma fundação chamada Life Without Limbs, que é Vida Sem Membros, na tradução literal. É um cristão fervoroso da Igreja Metodista. Hoje ele está morando nos Estados Unidos, já viajou mais de 40 países com palestras de motivação pregando o Evangelho, tanto para empresário, estudante, presidiário, criança e outros deficientes físicos. Ele conta que teve uma infância difícil, ao perceber que, embora se sentisse normal, ele se sentia normal, ele não era visto assim por causa dos defeitos. E, quando criança, ele cogitou até suicidar por causa do defeito, mas ele encontrou muito conforto nos pais e, sobretudo, em Deus. Hoje ele está mais ou menos com uns 36 anos, tem 1 metro de altura e leva uma vida independente. Vocês observam, ele não tem 2 braços, não tem as 2 pernas, e onde seria a perna esquerda, ele tem um pezinho que calça o número 30. Mesmo com essas deficiências, ele é capaz de se vestir, pentear, aliviar suas necessidades e até se barbear sem o auxílio praticamente de ninguém. Em casa, costuma pular para se locomover e usa uma cadeira de rodas, como vocês estão vendo aí, quando ele sai à rua. E, surpreendentemente, seus hobbies são nadar, surfar e jogar golfe. Quem é que sabe nadar aí do grupo que está assistindo? Quem sabe surfar? Nossa, que vergonha, hein? Não, eu nado muito não, mas eu não. Todos vocês têm 2 braços e 2 pernas. O nosso amigo aqui, ele nada, surfa, joga golfe. E outra coisa, hein? Gosta de descer em paraquedas também. Quem já desceu de paraquedas aí? Então, é um indivíduo que, apesar de o seu sofrimento, ele é motivado para a vida, ou seja, um indivíduo de uma grande resiliência. As palestras dele normalmente têm 10.000 pessoas. E ele disse, certa vez, publicou um livro: se você não pode obter um milagre, torne-se um. Life Without Limits, Vida Sem Limites. E ainda é escritor.
sem braços, sem pernas? Não se preocupe. É muito bonita a história desse rapaz, que é um exemplo de resiliência. Aqui com o filhinho dele, que já está com quase 7 anos de idade. Outras doenças, infortúnios, adversidades, também surgem. Um exemplo aqui é da Rúbia Menezes, uma história linda dessa noiva resiliente. Olha só o que aconteceu com ela. Aos 24 anos de idade, 6 meses antes do seu casamento, ela fez uma biópsia, o resultado saiu dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Esse foi o presente dela quando ela soube o câncer de mama. E, mesmo assim, ela casou. Casou ouvindo a música da Eliana Ribeiro. Eliana Ribeiro é uma cantora gospel da igreja, acho que batista, uma música muito bonita. Ela pediu que cantasse essa música no seu casamento, que é uma música da Eliana Ribeiro, chamada Força e Vitória, que na letra fala sobre a importância de nós estarmos sempre equilibrados frente aos acontecimentos ruins da nossa vida. Porque Deus está sempre com a sua mão sobre as nossas cabeças. E ela conseguiu vencer o câncer de mama. Já ouviram falar em Lise Velasquez? Hoje ela está com 28 anos, ela sofre uma doença rara que a medicina não conseguiu diagnosticar, sofreu bullying durante a escola e foi caracterizada pelos colegas como a mulher mais feia do mundo. Foi chamada de monstro várias vezes na internet pelos colegas e muitas piadas. Ela é portadora de uma síndrome que a medicina ainda não sabe. Ela pesa menos de 30 quilos. É considerada hoje a mulher mais feia do mundo. E, apesar de todo esse sofrimento, ela tem uma resiliência e ela faz palestras motivacionais. E ela não tem vergonha da sua feiura. Ela enfrenta mesmo o público. Se vocês forem no YouTube, vocês vão ver lá vários vídeos sobre a Lili Velasquez. Ela nasceu muito feinha, gente. Acharam que ela não ia sobreviver. Quando 3 anos, ninguém gostava de olhar para ela, de tão feinha que ela era. E sofreu bullying praticamente em toda a sua vida, porque ela não tinha uma visão, nasceu sem uma visão de um olho, ela tem uma visão monocular, e pela feiura dela, ela era muito agredida pelos colegas, que uma vez chamou ela de monstro. E, apesar de tudo, ela conseguiu sobreviver toda a sua história. Jacinto, Benevides Jacinto, esse é um caso de congresso único no mundo. Um homem portador de insuficiência renal crônica que sobreviveu 28 anos. É pena que o nosso tempo não dá para a gente ouvir todo o vídeo dele, mas é um depoimento maravilhoso. Até hoje. 27 anos e 7 meses. Eu tive um acidente de automóvel, né? Aí passou um tempo, eu fiquei com dor no quadril. Depois começou a me dar falta de ar, ia subir a escada ou andar, eu estava cansado. Ficava cansado que não aguentava. Aí eu fui no médico, fui ver, levei, ele falou, tem que fazer hemodiálise. Eu nem sabia o que era hemodiálise.
Agora tem que fazer hemodiálise e depois faz transplante, né? Tem transplante, tem tudo. Vou fazer transplante nada, eu vou melhorar. Eu tinha certeza que os rins iam voltar a funcionar. Aí, mas não voltou. Extremamente resiliente, gente. Nós sabemos que uma hemodiálise, normalmente, o máximo que ela dura é 15 anos. O paciente que vai para uma máquina, normalmente, o máximo, ele já está em 28 anos. Extremamente resiliente. E do que dizer disso aqui, olha, prova coletiva, os nossos irmãos judeus, que foram perseguidos pelo regime do Hitler. Isto aí é que realmente chocou a humanidade. E os que sobreviveram eram pessoas resilientes. E aqui tem o pai da resiliência na psicologia. É o médico que introduziu o termo resiliência na neuropsiquiatria e trabalha até hoje, no tema. Escreveu vários livros. Um dos livros dele, chamado Os Patinhos Feios, em que ele fala sobre as provações de crianças com defeito congênito, que nascem assim, igual Vujicic, igual essa moça que eu mostrei para vocês, feia, horrorosa, e ele trabalhou no seu trabalho é sobre a resiliência em todos os aspectos. Resiliência na infância, na juventude, na idade madura e a resiliência dos idosos. Que dizer de Nelson Mandela? Coitado, sofreu 27 anos na prisão, perdeu 3 filhos, 2 em acidentes, um com AIDS, foi abandonado pela mulher, perdeu uma bisneta de acidente, uma história realmente resiliente. Tornou-se um filme. Então, resiliente é a pessoa que consegue superar e não necessariamente eliminar as adversidades, encontrando forças para aprender com elas. Na natureza, tudo que é agredido se defende, na defesa se fortalece. Isso é uma frase que o professor Henrique Rodrigues sempre falava com a gente, quando ele vinha fazer palestras de psicobiofísica e palestras de parapsicologia para a gente. Nós somos igual o bolo lá da nossa avó, da nossa mãe, né? Antigamente, a gente batia o bolo, né, Pedro Paulo? Lá em Miraí, a gente batia o bolo na espiral, né? Hoje você tem batedeira, né? O bolo crescia, né? O bolo crescia, né? Dependendo, quanto mais batia a massa mais fininha, mais ela batia. E jogavam uma pitadinha do fermento para ela adquirir corpo. A nossa vida é mais ou menos assim. Quanto mais a gente é agredido, sob todas as formas, pelos infortúnios, pelas adversidades, mais a gente se defende. E nessa defesa nos fortalecemos. Capacidade de resolver problema é uma característica do resiliente. A capacidade de aprender, pessoas que são ávidas ao aprendizado, isso é importante, porque a busca do conhecimento deve ser uma constante para nós espíritas. E Kardec nos alertou em várias vezes. Ele repetiu que os espíritos nos deram de informação. Irmãos, amai-vos, vírgula, instruí-vos, porque só o amor, isoladamente, vai nos ajudar muito a evolução, mas a instrução, o conhecimento, a busca contínua ao conhecimento, a capacidade de auto-aprender, o autorrespeito, criatividade na solução dos problemas, tudo são características da pessoa resiliente. Capacidade, habilidade de recuperar a sua autoestima, independência de espírito, autonomia, liberdade de pensar, de agir.
interdependência. O resiliente é o interdependente. Ele tem certeza que ele precisa das pessoas. Nós precisamos das pessoas, gente, como nós precisamos do oxigênio. Aquela pessoa não vou precisar. Quando você vira e mexe, você está precisando daquela pessoa. E, às vezes, para resolver um problema importante na sua vida. E uma coisa que aumenta a resiliência, segundo a maioria dos estudiosos, é a fé inabalável. Esse tema Kardec estudou demasiadamente. Fé é a capacidade de acreditar, termos certeza que vamos conseguir alguma coisa. Acreditar em coisas que nós não vemos, às vezes não ouvimos, mas nós sentimos e temos certeza que existe. Então, o indivíduo resiliente, ele é um fervoroso. E como eu faço para desenvolver e aumentar a minha resiliência? Essa é a grande pergunta da palestra. André Luiz, eu posso melhorar a minha resiliência? O que eu faço para aumentar a minha resiliência? Então, existem alguns tópicos aqui que eu vou rapidamente falar para a gente encerrar com um casinho ilustrativo. O primeiro passo para se aumentar a resiliência é tentar reduzir a tensão muscular, aprender a usar métodos práticos de relaxamento, praticar atividade física, esportiva, porque nós sabemos que quando nós exercitamos, o cérebro produz um hormônio maravilhoso que se chama endorfina, que aumenta o seu elan vital, melhora a sua disposição para a vida. A pessoa que é ativa, condicionada fisicamente, ela está sempre com a produção de endorfina, sempre animada para fazer as coisas. Você chama um condicionado, vamos ali, vamos rápido, ele topa. Você chama um sedentário, aquele indivíduo muito paradão, mas agora não, está meio frio lá fora, já está anoitecendo. Ele sempre tem um motivo para não fazer atividade, para não se mobilizar. O segundo tópico para desenvolver a resiliência é a autoconfiança. E isso nós só adquirimos quando nós ampliamos o nosso conhecimento, pois o estudo, a instrução, a busca do conhecimento aumenta a nossa autoconfiança. Então, a leitura persistentemente é importante, o espírita, principalmente, tem que ler persistentemente, aumenta a autoconfiança. Coragem, assumir riscos, pois não adianta brigar com os problemas, mas temos que enfrentá-los para não ser destruído por eles. Todo problema é bicho-papão, pode nos comer e nos detonar. Por isso que nós temos que ter ânimo e temos que ter coragem. O resiliente é corajoso. Criatividade, usar a criatividade e a imaginação para quebrar a rotina e mudar seus hábitos para resolver situações imprevistas, adversas e delicadas. Temos que criar as coisas, ou pela motivação, ou por assuntos. Né? Pessoal aí do Bezerra de Menezes, a pandemia, mas nós vamos ficar esperando o vírus passar? Não. Vamos pegar o Zoom lá, vamos lá, o Zoom, e vamos fazer as palestras para continuar divulgando. Isso é uma criatividade. Então, as pessoas resilientes são criativas. Outro ponto é o otimismo. Transformar-se em um otimismo incurável, visualizando sempre um futuro bom e melhor. Certeza de que tudo passa e o melhor está por vir. O Chico tem uma lição maravilhosa. Tudo passa, gente. Todo sofrimento, toda adversidade, angústia, tudo vai passar. E veremos que no outro dia, no outro mês ou no outro ano, as coisas melhoraram muito. Então, o otimismo é
um fator importantíssimo para aumentar a nossa resiliência. Ser pessimista é terrível. O pessimista olha um copo pela metade e diz que o copo está quase vazio. O otimista olha o mesmo copo e diz que o copo está quase cheio. Bom humor é outra característica do resiliente. Apurar o senso de humor, desarmar os pessimistas. E o pessimismo contagia, mas o bom humor contagia mais, porque a alegria contagia muito mais do que a tristeza. Está sempre alegre no ambiente, sorrindo. Nós sabemos, por informações, que no mundo espiritual é alegria pura. Os espíritos estão sempre rindo com o outro, muitas vezes fazendo brincadeiras. Claro, na hora em que não precisa de seriedade, mas diz que o mundo espiritual é uma piléria constante. Já pensou que bacana isso? Você ri 24 horas e nós sabemos que a alegria, a gargalhada, faz bem para o coração. Tem estudos mostrando isso. Sétimo, isso é importantíssimo. O resiliente trabalha na sua reforma íntima. O que é a reforma íntima? É a gente tirar de dentro de nós esses companheiros de percurso, inimigos que vêm com a gente há séculos, há milênios de outra encarnação. Está aqui, ó, uma porção de inimigo de percurso. Nós não vamos, evidentemente, de falar um por um, porque não é o tema. Depois a gente pode até fazer a palestra da reforma íntima, que a gente fala detalhadamente, mas tem isso aí, a cólera, o ódio, a inveja, a maldade, gente, são todos imperfeições que nós trazemos e temos que tirar isso dentro da gente, senão a gente não realiza a nossa transformação. E destaque aqui para 2 inimigos de percurso que todos nós, indistintamente, estou falando porque eu me incluo nisso, todos nós nos incluímos, é o orgulho, o egoísmo e a raiva. E o último aspecto para se tornar um bom resiliente é a confiança em Deus. Fé inabalável, ou seja, desenvolvermos dentro de nós a espiritualidade, um conhecimento pleno e a prática constante do código moral nos legado por Jesus há mais de 2000 anos, que é o Evangelho, e os princípios da doutrina espírita, que é a crença em Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a crença nos espíritos, no modelo organizador biológico, no corpo espiritual, a crença no mundo espiritual, na comunicabilidade dos espíritos, daqueles que já partiram com a gente, crer na pluralidade dos mundos. Nós temos já catalogados, só na nossa constelação, 250 bilhões de sóis. Parece que no universo tem quase 1 trilhão de galáxias. É muito mundo, é muito Sol. Nós estamos nessa pontinha que é a Terra, tem no início da entrada da Via Láctea, porque acreditamos, hoje estamos aqui, mas daqui a pouco estaremos em mundos superiores, dependendo do nosso processo de evolução, a nossa melhora da nossa resiliência. Acreditamos na reencarnação, que é a nossa evolução contínua espiritual através das vidas sucessivas. E acreditamos em Jesus, nosso modelo e guia, nosso mestre, que está sempre atento e vigilante aos acontecimentos do nosso orbe. Então, resiliência é diferente de resignação? Sim. A resiliência é a superação com compreensão das adversidades, mas força para aprender e lidar com eles. Resignação seria a submissão à vontade de alguém ao destino, aceitação sem revolta dos sofrimentos da existência. Mas existem 2 tipos de resignação, a nosso ver. Existe a resignação passiva,
que é aquela que a gente ouve, né, dos nossos antepassados. É porque Deus quis. O nosso sofrimento é porque Deus já determinou. Não é bem assim. O nosso sofrimento é porque nós determinamos. Então, o Espiritismo nos abre a nossa mente e cria o conceito da resignação ativa, da resignação com compreensão das leis, principalmente a lei de causa e efeito, porque todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A intensidade do efeito inteligente dá diretamente no tamanho da causa. Então, todo o nosso sofrimento, todas nossas adversidades estão diretamente relacionadas ao que nós aprontamos no passado. E essas aflições que temos podem ter causa nessa vida ou causas em existências anteriores. É uma história para ilustrar nossa palestra, para que vocês saiam de hoje refletindo no que passou a Maria Quitéria. Um espírito altamente resiliente e foi submetida a uma prova, a uma expiação enorme. Essa é a cena da nossa história. Um casal bondoso, ele médico, uma lavadeira pobre, simples, que sofreu um acidente através de uma substância química, perdeu uma vista, transformou a sua face, ficou com a aparência de uma leprosa. Um menino dos 5 anos, um casal de médico, filho adotivo desta lavadeira, que deixou o filho como adoção a esse casal, e depois um leito de morte, onde nós vamos ver surpresa e revelação. Essa é a cena da nossa história dessa tarde. Quando Maria Quitéria, que é essa senhora aqui, ó, viúva e doente, chegou na casa do doutor Lauro, que esse senhor aqui, olha, tinha o corpo mais morto do que vivo. O médico e a senhora, amigos de longo tempo, conheciam ela. Receberam assim entediados. Trazia Quitéria o semblante deformado. Perdeu um dos olhos e o outro se mostrava esbugalhado, a verter uma lágrima que não chegava a cair. O rosto, queimado meses atrás, por grande porção de vitríolo, uma substância química, impunha-lhe dolorosa afeição. Ela ficou com o rosto realmente transformado. Ela parecia mais um monstro em corpo de mulher. Essa é a história inicial da Maria Quitéria. Estou quase cega, dizia humilhada, e, além disso, com o acidente, sou hoje útil, doutor. Todos se espantam comigo. Leio anúncio, pedindo serviço, compareço, mas, entretanto, quando me veem a minha forma física, desanimam. Tento o trabalho de lavanderia, contudo, dizem que trago moléstia contagiosa. E apresentando Licurgo, o seu filhinho de 5 anos, falou súplice: ofereço-lhes o menino, não tenho como criá-lo porque sou pobre. É meu único filho, mas vivemos nós dois com muita fome e penúria. Dona Ninita, mulher do médico, a dona da casa, olhou o pequeno com simpatia. Ela não tinha filhos e dispunha tutelá-lo. O menino mal vestido
correspondia-lhe a atenção com agudeza inteligente. Disse então dona Ninita para Quitéria: o garoto será nosso. Mas se vier, tem que vier com papel passado, sem que você faça renúncia completa. A lágrima parada no olho doente fez-se grossa e o pranto jorrou. Maria Quitéria, naquele momento, chorou resignada, silenciosa, mas ainda assim teve forças para acariciar aquele filho e entregá-lo, assumindo o compromisso de assinar o sacrifício em cartório. Maria Quitéria, então, entregou o filho para aquele casal amigo criar. O menino Licurgo, agora moço, crescido, pela generosidade do casal que o perfilhara, sempre que vinha de férias, pois estudava medicina, encontrava sempre no lar aquela lavadeira que de vez em quando ia à casa para ver aquele filho que estava crescendo longe dela. E ela cercava de atenções aquele jovem. Mas aquele jovem, no seu egoísmo, ele não entendia porque os pais adotivos facultavam aquela senhora que tinha aparência de monstro ficar na casa dela. Mas, mesmo assim, os bons conselhos dos pais faziam com que ele tivesse tolerância com aquela mulher com aspecto de monstro. Às vezes, noite alta, quando Quitéria dormia na casa dos amigos, ela ouvia passos e, num minuto, prestimosa, aquela lavadeira vinha trazer-lhe um chocolate quente que ele não tinha pedido. E, sorrindo, o jovem zombava de suas poucas letras, exclamando: você é uma excelente megera. O jovem humilhava aquela lavadeira, que de vez em quando ia lá para vê-lo. Acostumado a vocabulário restrito, a própria criatura tartamudeava palavras de reconhecimento e alegria, como se ele houvera dito: você é uma excelente mamãe. À mesa, Maria Quitéria fazia quitutes raros. Ele, porém, não perdia oportunidade para magoá-la. Se dirigisse qualquer olhar de enternecimento, que é comum entre mãe e filhos, ao passar distraídos nas proximidades do tanque de lavar, avançava de pronto a feição de um gato ferido, mergulhando-lhe a cabeça disforme na tina d'água. Ele era ainda maldoso. Quando havia rondando o quarto, batia a porta colérico. O jovem não tolerava a presença daquela mulher em sua casa. E, quanto podia, buscava os pejorativos mais duros para lançar-lhes em rosto, com sorridente expressão, como se fossem elogios adocicados. Agora, aquele jovem médico recém-casado, o doutor Liturgo de Melo, como era o nome dele, de parceria com o pai pelo coração, consagrava-se agora à arruinada saúde de dona Ninita a caminho da morte. E junto deles, Maria Quitéria, mais cansada, era a sombra a mover-se, ajudando a calada. Vigílias, dificuldade. Rosana, esposa do jovem, mantinha-se à distância no governo doméstico. Depois de muitos dias e noites falfantes, dona Ninita desencarnou. Inconsolável, o viúvo aceitou a ideia dos parentes bondosos, decididos por alguns meses no campo. Maria Quitéria, abandonada agora aos caprichos dos donos mais moços da casa, passou a sofrer rude trato. Então, aquele casal de jovens começou a
tratar muito mal a Maria Quitéria. Nem mesmo a memória de Dona Ninita, por ela invocada nos momentos difíceis, foi sequer respeitada. Doutor Licurgo e Rosana estão aqui, partilhando por ela a mesma antipatia gratuita, submeteram a insuportáveis humilhações. Velhos sapatos no fogo, roupa humilde subtraída, e tratavam muito mal, inclusive com comida escassa. Entretanto, nunca se encorajava a sair ainda, mesmo sob ameaças. Tantas lhe forem, porém, as dores e as privações, que um dia não mais se ergueu. Aí o jovem médico falou, agora é levá-la para o hospital e deixar lá, dizia o médico. E internou aquela senhora, humilde, com aparência de monstro, pobre, numa ala de indigentes. Atendendo à oração de 2 estudantes de medicina que eram dedicados à assistência cristã, conhecemos Maria Quitéria em seu leito de angústia. A cirrose do fígado agravava-se pouco a pouco. Nada conseguia reter a esclerose retrátil irreversível. Visitamos, assim, o filho que a conhecia, mas a desconhecia como a provável mãe. Era noite, depois do chá, com saborosos confeitos, perguntou pelo serviçal, a que Rosana informou displicente. Afinal de contas, doutor Lauro, Maria Quitéria era um trambolho difícil de conservar. O velho médico, viúvo, ouviu todo o relatório, carregando o 100, depois, tomando corajosamente, explicou-lhe a palavra total. A pedido da própria Maria Quitéria, a esposa desencarnada e ele se abstiveram de dar-lhe a conhecer a verdade. A própria Dona Ninita, que não queria que Maria Quitéria revelasse que ela era a mãe daquele médico. Ela temia fazer o filho infeliz, diante da aversão que sua presença sempre lhe causava. E, por fim, ele que conhecia agora o segredo do sofrimento moral ante a saudade constante da companheira, chorou intensivamente ao contar que fora o próprio Licurgo, quando menino de 4 anos, quem lhe despejou no rosto um vidro de ácido sulfúrico. O próprio menino, por acidente, que jogou o ácido sulfúrico no rosto da mãe. O pai, muito simples, operário de uma grande oficina, possuía o corrosivo em casa como material de serviço. Na noite seguinte ao dia dos funerais dele, enquanto a infortunada viúva dormia, Licurgo, na inconsciência infantil, entornara-lhe o ácido na face. Maria Quitéria sofrera terrivelmente, mas escapara, embora conservando monstruoso semblante. O jovem agora chorava, abraçado à esposa, igualmente banhada em pranto. Na mesma noite, debandaram a enfermaria, que se abriu facilmente. E entre leitos anônimos, Maria Quitéria agora agonizava. Doutor Lauro tomou-lhe o pulso e abanou a cabeça. Era tarde. Licurgo e Rosana ajoelharam ao pé da cama. E ele disse, mamãe, mamãe, por que não me disse tudo? A enferma, nas raias da morte, identificando as visitas, cobrou ânimo e contemplou enternecida. Daria tudo para erguer a mão quase fria e afagar-lhe a cabeça, mas não pôde. Licurgo, porém, viu que aquele inesquecível olhar o reconhecer e pediu, mamãe, minha mãe, perdoe-me, perdoe-me. Ela reunindo todas as forças e, como se nunca tivesse razões para perdoar, simplesmente falou, Deus te perdoe, meu filho. E, passando a triste expressão do olhar semi-morto pelo aposento, disse ainda, meu filho, leve-me para casa. Entretanto, não mais voltou. Ao calor do abraço filial, encharcado de lágrimas, dormiu e veio ter conosco. Agora é o comentário do espírito que passou. A morte, qual humanitária cirurgia, fizera-lhe o rosto
e dormindo em nossos braços, na viagem para a vida melhor, guardava a expressão de um anjo bom e carinhoso. Que Jesus, nosso mestre, continue nos proteger hoje e sempre. Que assim seja.